Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos nessa leitura da Bíblia cronológica. Estamos no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro que relata o resgate de Deus com o povo hebreu, o povo que estava escravizado no Egito. Então, Deus ouve as orações daquele povo e envia Moisés e Arão para interceder junto a Faraó. Nos capítulos anteriores nós vimos como que Deus tirou aquele povo do Egito, como que os livrou das mãos do exército de Faraó. Deus abriu o mar, aquele povo atravessou o mar e eles então estavam peregrinando pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida. Hoje nós iremos ler e comentar os capítulos 16 ao capítulo 20. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Espero que essa leitura tenha falado ao seu coração de maneira extraordinária. No capítulo 16, nós vimos um povo 2 meses e 15 dias depois que eles haviam saído do Egito. Eles estavam andando naquele deserto e eles então começaram a murmurar contra Moisés e Arão porque estava com escassez de comida. Então o deserto é um local que tem bastante necessidades. Quando a pessoa está em um deserto, ela está passando por necessidade. E aquele povo estava com aquela necessidade de alimento, de comida. Os recursos que eles haviam trazido do Egito estavam terminando e no deserto não tinha muita coisa. Então o povo começou a murmurar, começou a reclamar, né? A partir do versículo 2, diz que eles reclamaram, né, a Moisés e Arão, e o versículo 3 diz assim: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, eles começaram a expressar essa murmuração e dizendo assim: era melhor ter morrido no Egito. Quando a gente lê, a gente pensa assim: será que realmente o povo queria estar no Egito? Óbvio que não, mas era uma forma deles expressarem aquela insatisfação que eles estavam passando, aquela dificuldade que eles estavam passando. E eles então começam a murmurar. E nós percebemos que a murmuração é uma atitude tão terrível, porque quando nós murmuramos, nós estamos sendo ingratos com Deus. Estamos sendo ingratos com tudo aquilo que Deus já fez por nós, por tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, a murmuração nos afasta de Deus, a murmuração contamina o nosso coração, a murmuração faz com que nós vejamos somente as situações ruins. Aquele povo havia sido liberto da escravidão. Aquele povo estava oprimido, aquele povo apanhava, aquele povo sofria. E a primeira adversidade que eles veem, eles então começam a reclamar. Então, o que nós aprendemos com aquele povo? Que não devemos murmurar. O que nós aprendemos com essa passagem, melhor dizendo, que não devemos ser pessoas murmuradoras. Nós temos que ser homens e mulheres gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele está fazendo nesse exato momento. Nesse dia maravilhoso que você acordou, nessa semana que se inicia, Deus está guardando a sua vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, ele nos exorta a não sermos murmuradores. Ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venha tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Então, nós
temos que ser pessoas gratas, pessoas que louvam a Deus, independente da circunstância. O mesmo Deus que fez tantas coisas naquele povo que estava no deserto, o mesmo Deus que abriu o mar, é o Deus que continua cuidando de nós hoje. Dando sequência, no versículo 4 ao versículo 8, Deus responde àquele povo, responde àquela murmuração. Deus então promete o maná, né? E a carne, que eram as codornizes. Então Deus fala o seguinte: olha, eu vou mandar diariamente flocos, como se fossem flocos de neve, era o maná. O maná, ele parecia um floco de neve e ele era feito como se fosse uma panqueca. E ele tinha um sabor como se fosse um sabor de mel. E Deus mandou também à tardezinha, Deus mandava as codornizes, né? Proporcionando carne para aquele povo se alimentar. E Deus estabeleceu um padrão de colheita. Ele falou assim, ó, tudo que vocês colherem no dia, não guarde para outro dia, porque vai perder. Deus estava mostrando assim, dependam de mim. Eu que sou o sustento de vocês. É eu que dou o alimento. É eu que os protejo. É eu que continuo no controle de tudo. O maná era um sinal tangível, né, da presença de Deus e do cuidado de Deus. Nós vimos lá em João 6, a partir do versículo 31, o Senhor falando, né, justamente desse cuidado, né, que Deus, né, deu maná para aquele povo, né? Ele lhes deu pão do céu para comer. E aí Jesus, ele vem e faz uma declaração: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. O mesmo Deus que propiciou o maná no deserto é o Deus que enviou Jesus. E esse Jesus se tornou o pão da vida. O pão que nos alimenta, o pão que preenche o nosso vazio, o pão que dá sentido às nossas vidas. Ele é o pão vivo. E quem come, e quem experimenta, e quem tem um relacionamento com Jesus, jamais terá fome. Se alimente desse maná, se alimente desse pão da vida que é Jesus. Coloque em Jesus os seus anseios, as suas necessidades. Voltando aqui ao capítulo 16, a partir do versículo 22, o Senhor vai trazer algumas orientações acerca do sábado, guardar o sábado. Aquele povo estava no deserto, naquela correria, em deslocamento, né? Nômades andando, deslocando, então montava acampamento, desmontava acampamento. Eles tinham que preparar ali um ambiente seguro, né? Tanto de animais que poderia ter naquele lugar, tanto de inimigos que poderia atacá-los. E Deus, então, deu uma ordenança para eles guardarem o sábado, justamente para eles terem um dia, para eles não esquecerem de adorar, para eles não deixarem de adorar na correria, né, daquela vida agitada que eles tinham. Então, no sexto dia, quando eles colhiam, né, o maná e também as codornas, Deus mandava que eles guardassem para o sábado, e porque não haveria provisão. Então a única exceção que eles poderiam guardar era no sexto dia, porque no sábado eles não precisavam sair do deserto para colher tanto o maná como as codornas. Esse sábado, irmãos, ele prefigura o descanso espiritual que nós encontramos em Jesus. Em Jesus nós encontramos descanso. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: assim resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, em Jesus, nós encontramos descanso. Assim como aquele povo tinha que descansar no sétimo dia, nós encontramos descanso diariamente em Jesus. Porque Jesus é aquele que nos dá o conforto, é aquele que nos toma em seus braços e nos acalenta
e diz para nós: confia em mim, descanse em mim, porque eu sou a tua vitória, porque eu sou a tua proteção, eu sou o teu descanso. A sua família está em minhas mãos, os seus projetos estão em minhas mãos. A partir do versículo 31 ao 36, Deus dá uma ordenança também para que eles guardassem, né, uma porção de maná que deveria ser colocada diante da Arca da Aliança como um memorial para as futuras gerações. E isso serviria como um lembrete da fidelidade de Deus em sustentar o seu povo. Está lá no versículo 32, diz assim: Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Então, foi uma ordenança que Deus deu para que eles lembrassem, guardassem. Depois que eles construíram a Arca da Aliança, nós vamos ver todo esse processo de construção da Arca, eles guardaram, né? Dentro da Arca da Aliança tinha uma porção justamente do maná, para que eles lembrassem dessa promessa e desse cuidado que Deus teve para aquele povo, né? Então, isso mostra para nós lembrarmos sempre, quando lermos a palavra, quando nós orarmos ao Senhor, que nós venhamos lembrar, né? Que o Senhor faça você lembrar de tantas bênçãos que Ele já fez por você, de tantos livramentos que Ele te deu, e que nós possamos ser gratos. Às vezes, quando estamos enfrentando uma adversidade, a nossa tendência é reclamar igual aquele povo, mas que nós venhamos a lembrar das bênçãos que Deus nos deu. Tantos livramentos, tantas conquistas, tantos momentos de vitória, tantos momentos de celebração, não serão ofuscados diante de uma luta que porventura você esteja passando, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Assim como Ele providenciou o maná, Ele já nos deu o pão da vida, que é Jesus. Capítulo 17. Capítulo 17, aqueles israelitas, eles chegam ao deserto de Sim e eles começam a murmurar novamente. Dessa vez é por falta de água. Então o povo sempre estava reclamando, nunca estava contentes, nunca se contentavam com aquilo que eles tinham. E eles questionam se Deus realmente estava com eles, e eles eram pessoas ansiosas, queria que Moisés e Arão providenciassem naquele momento que eles estavam passando a dificuldade. A partir do versículo 2, eles disseram: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então, mais uma vez, eles reclamam, murmuram, eles clamam, eles lembram do passado lá do Egito, da dificuldade que eles estavam passando e jogam, né, assim, na cara dos líderes: nos tirou da escravidão para a gente morrer aqui de sede, né? Tanto a nós, como os nossos filhos, como nossos rebanhos. Então, eles reclamam mais uma vez. E Deus traz a providência, né? Deus, mais uma vez, dá água, dá uma ordem para Moisés. Moisés, ele toca na rocha, né? E sai água daquela rocha para que aquele povo viesse a saciar a sede. A partir do versículo 8 ao versículo 16, nós vemos uma batalha. A batalha contra os amalequitas, né? Eles atacam os israelitas ali em Refidim, mas Deus também concede vitória mais uma vez. Então, o mesmo Deus que tirou eles do Egito, que fez eles passarem pelo mar,
o Deus que providenciou o maná, providenciou as codornas, o Deus que fez jorrar água no deserto, é o Deus também que estava livrando ele das mãos dos inimigos. E a partir do versículo 10, diz assim: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansados, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Nessa passagem é a primeira vez que nós vemos a presença de Josué. Josué era um moço, um jovem, e ele foi incumbido por Moisés para estar à frente daquela batalha contra os amalequitas. E nós vimos aqui o poder, o simbolismo da intercessão e dependência de Deus. Quando Moisés mantinha suas mãos levantadas, o exército daquele povo, aquele povo hebreu, dos israelitas, venciam a batalha. E Arão e Hur estavam junto com Moisés naquele monte, observando a batalha, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas. Obviamente que Moisés cansava, os braços dele cansavam, e quando ele abaixava as mãos, o exército perdia a batalha. Então, eles tiveram uma estratégia, Colocaram Moisés sentado em uma pedra, e tanto Hur como Arão ficou de ambos os lados e seguraram a mão de Moisés, e eles foram vitoriosos, eles foram vencedores. Então, essa vitória sobre os amalequitas, ela prefigura a vitória final de Jesus sobre o pecado e sobre Satanás. Que nós possamos entender que o nosso Jesus, ele já venceu na cruz por mim e por você. Ele é a nossa rocha espiritual. Ele é aquele que foi ferido para nos dar vida. E ele é o vencedor final sobre o mal. Ele é a nossa fonte de água viva, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Então, que nós possamos confiar nesse Jesus, independente de qualquer circunstância, Ele já venceu. Lá em João 16:33 diz que Ele já venceu o mundo e Ele continua hoje intercedendo por nós. Então, descanse no Senhor, confie nele. Capítulo 18 de Êxodo. Capítulo 18 nós vemos a presença de Jetro, Jetro, que era o sogro de Moisés, ele vem visitar Moisés naquele acampamento, naquela jornada no deserto, e ele vai ao encontro dele lá no deserto, e ele traz Zípora, que era a esposa de Moisés, e seus 2 filhos. E após Moisés relatar para ele, tantos relatos, das maravilhas que Deus realizou para libertar o povo ali do Egito, Jetro louva a Deus e oferece sacrifício e celebra uma refeição com Moisés e os líderes israelitas. Versículo 9 do capítulo 18. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriava. Então, Jetro reconhece a grandeza de Deus e ele faz essa declaração, Ele faz essa declaração reconhecendo o poder de Deus, o Deus que superou, todos os outros deuses do Egito. O Egito era um local cheio de vários deuses e Deus venceu todos aqueles deuses falsos, mostrando ser o único Deus verdadeiro.
o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é onipotente, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que é amor, o Deus que é justiça. E a partir do versículo 13 ao versículo 26, Jetro começa a dar alguns conselhos. Ele está ali no acampamento, ele começa a observar Moisés muito atarefado, né? Moisés tendo que despachar com o povo diariamente várias demandas civis, demandas familiares, né? Organizando ali a logística do acampamento. Então você imagina aquela multidão, né? Milhares de pessoas estavam ali sob a responsabilidade, tudo tinha que passar sobre o conselho, né, a direção, a liderança de Moisés. E Jetro, então, vendo que Moisés estava sobrecarregado, julgando sozinho todas aquelas questões do povo, ele aconselha a Moisés para delegar a responsabilidade, para constituir homens íntegros, né? Homens capazes, tementes a Deus, para ajudá-lo naquele ofício de liderar aquele povo. Versículo 19: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, ele traz esse conselho para Moisés para levantar homens, né, grupos, né, de liderança, níveis de liderança. Homens para liderar 100, né, 1.000, 50 e 10. Então, nós vimos nessa passagem e nos leva a entender aquilo que o próprio Senhor Jesus concedeu à sua igreja, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos os dons à igreja, né? Os dons, Deus levanta a pessoa para ser apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso com a finalidade de edificar a sua igreja. Ou seja, o trabalho do reino de Deus, o trabalho que nós estamos inseridos, Deus estabeleceu de maneira organizada, né? Para que ninguém fique sobrecarregado, para que ninguém fique com um trabalho pesado, extenuado. Então, ele organizou, né? Assim como Jetro aconselhou Moisés, o Senhor também traz na sua palavra essa importância de nós delegarmos responsabilidade para outras pessoas. Entramos agora no capítulo 19. Capítulo 19, nós vemos a partir do versículo 3 ao versículo 6, Deus chamando o povo para a santidade, né? Chamando o povo para se aproximar mais dele, para que o povo buscasse mais. Diz assim a partir do versículo 5: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, Deus falando com Moisés estava ali falando com o Senhor, então Deus propõe essa aliança, né, àquele povo. Deus diz assim: olha, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Vocês serão a minha nação santa, o povo escolhido. E nós vimos a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, essa promessa se estendendo para nós através da nova aliança de Jesus. O apóstolo Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como aquele povo no deserto foi chamado para ser um povo santo, nós cristãos somos chamados para viver como luz neste mundo. Nós somos chamados para termos essa aliança com Jesus, a nova aliança no seu sangue, uma aliança de amor, uma aliança de vida eterna.
e nós somos chamados a termos uma vida separada do pecado, vivermos em santidade, separados, guardados por Deus. E a partir do versículo 7 ao versículo 15, nós vimos a preparação daquele povo para se encontrar com Deus. E aquele povo, após ouvir as palavras, de Moisés, Moisés então relata aquilo que Deus havia falado sobre essa aliança, sobre esse comprometimento que o povo deveria ter. E no versículo 8, o povo respondeu de maneira unânime. Ele diz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então houve um compromisso, houve uma concordância. Deus traz a aliança e o povo concorda com aquela aliança. Então Deus ordena que o povo se preparasse para se encontrar com ele no terceiro dia. Era necessário que eles lavassem a sua roupa, que eles se abstessem de ter relações conjugais, e também limites foram estabelecidos ali ao redor do monte, pois ninguém deveria tocar no monte, porque se tocasse poderia morrer. E essa preparação para encontrar com Deus ali no Monte Sinai ilustra a seriedade de se aproximar de Deus. Os limites ao redor do monte prefiguram a separação entre o pecado e a santidade de Deus. No entanto, em Cristo Jesus, essa barreira, essa separação, ela foi quebrada. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia relata que o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Através de Jesus, nós nos aproximamos de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas através de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor. E nós vimos no versículo 16 ao versículo 25, Deus se manifestando àquele povo com grande glória, ali no Monte Sinai, houve relâmpagos, trovões, nuvens densas e o som de uma trombeta poderosa. O monte ele ficou envolto em fumaça e o próprio Deus fala a Moisés. E o povo, tomado pelo temor, permanece à distância. Diz assim, versículo 16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Então, mostrando o poder do Senhor, mostrando a ação do Senhor. Deus é um Deus poderoso, ele se resplandece em glória, poder, honra. Quando Deus se manifesta, o mal ele se bate em retirada, a enfermidade vai embora, a opressão maligna vai embora, porque o nosso Deus é um Deus incomparável, é um Deus poderoso, nada pode resistir-lhes. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja na sua frente, te conduzindo em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos. Não esqueça de curtir essa mensagem, não esqueça de comentar aquilo que Deus falou com você, e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço.